A entrevista de Renato Portaluppi em Nova York e o que ele falou sobre o Grêmio. Um dia eu volto. O valor que o Grêmio vai receber de Clube do Vietnã por parceria para receber jogadores do Clube da Ásia. Felipe Carbajo, afinal, quando ele volta para recomeçar os treinamentos no CT gremista? Falando em CT, vamos rodar daqui a pouco imagens de como ficou o local de treinos do grupo principal depois de investimentos na casa de 13 milhões de reais. Esse é o Canal do Gabardo, com muita informação e análise. Estou chegando aqui no Canal do Gabardo em nome de KTO. Dá uma entrada lá em kto.bet.br, o site é proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Entra lá, por exemplo, para conferir o Fluminense, que joga nesta terça-feira contra o Chelsea, semifinal do Campeonato Mundial. E arroz, prato fino. Eu falei no Fluminense, já deixa eu começar com isto, porque na noite de domingo, o repórter Rodrigo Oliveira, do Grupo RBS, que está lá nos Estados Unidos fazendo a cobertura do Mundial da FIFA, fez uma entrevista exclusiva com o técnico Renato Portaluppi em Nova York. O Fluminense joga nesta terça-feira a semifinal do Campeonato Mundial contra o Chelsea. Toda a torcida pelo Fluminense, pelo Renato Portaluppi, que está fazendo esta campanha brilhante lá no Mundial. O Renato falou sobre muita coisa, o conteúdo está lá em gzh.com.br, você pode conferir lá. Ele falou sobre questões do Fluminense, de como o futebol brasileiro, de maneira geral, tem feito uma boa campanha, fez uma boa campanha na Copa do Mundo de Clubes. Convidou o Abel Ferreira, que elogiou muito o Renato depois da derrota para o Chelsea, né? Convidou o Abel Ferreira para um futevôlei e para um chopp no Rio de Janeiro quando voltar para o Brasil. Enfim, uma entrevista muito bacana, né? O Renato agradeceu muito os elogios do Abel Ferreira e também elogiou o técnico do Palmeiras. E não poderia ser diferente, o Rodrigo perguntou sobre a questão do Grêmio. A saída do Grêmio no ano passado, como ele tem acompanhado o Grêmio, enfim, tudo aquilo que aconteceu na última temporada e também como ele tem visto o Grêmio agora, né? Vamos ouvir e ver o que o Renato Portaluppi respondeu. Sim, eu havia falado pro Guerra, bem antes de acabar o Campeonato Brasileiro, eu falei, olha, eu garanto que o Grêmio não vai cair, mas se prepara porque no final do ano eu vou embora, independente do que vocês estiverem pensando. Preciso descansar, trocar de ares, preciso de um tempo de férias, tanto é que eu tive vários clubes grandes, Vasco, Santos, Corinthians e Cruzeiro, que me procuraram, e eu falei que precisava de um tempo de férias, curti minhas férias, depois voltei pro Fluminense. Sempre vou ser agradecido ao Grêmio, à torcida. Muita gente, muitos torcedores do Grêmio estão nessa Copa do Mundo com a camisa do Grêmio, eu tenho visto, tenho reconhecido, tenho apontado para eles e tenho dado um abraço mesmo lá do campo. Tu consegue ver do campo a ponta e... Sim, vejo, porque estão sempre próximos ali, atrás do banco. Outro dia mesmo estava conversando mesmo de um jogo começar, acho que foi o segundo jogo nosso aqui, tinha um cara com a torcida do Grêmio lá no terceiro anel, sozinho praticamente. Eu falei com minha comissão técnica, cara, olha aquele cara lá em cima com a camisa do Grêmio, os caras, como é que você tá vendo aquele cara? Eu falei, pô, tá lá, olha, sozinho com a camisa do Grêmio. E no jogo contra a Inter também, muita gente com a camisa do Grêmio, fico feliz, sei que eu recebo milhões é forte, mas milhares de mensagens do Rio Grande do Sul, os torcedores do Grêmio parabenizando, falando que estão torcendo comigo, o pessoal lá do Grêmio, e eu fico muito satisfeito com isso. Eu sei que a torcida do Grêmio sempre torceu e sempre vai torcer por mim, da mesma forma que eu tenho um carinho muito grande por eles. Então, no momento que eu falei pro Guerra que eu queria sair, que era o momento de eu descansar e trocar de ares, isso não quis que eu falasse que eu jamais vou voltar. Um dia eu volto, quem sabe um dia eu volto, entendeu? Mas naquele momento era melhor eu sair, entendeu? Eu estava um pouco desgastado com tudo que estava acontecendo, as pessoas não estavam entendendo direito, muitas vezes eu me expressei mal, fiquei um pouco nervoso nas coletivas, justamente porque ninguém estava no meu lugar passando o que eu estava, a pressão era muito grande, pelos resultados, ninguém estava entendendo que nós passamos por dificuldades grandes, tivemos a enchente, nós jogamos dentro da nossa arena, então muita gente procurou, sabe, criar crise,
que aqui eu não vou citar nome, mas o torcedor do Grêmio não é burro não, bem pelo contrário, o torcedor do Grêmio é inteligente, então sabe quem queria minha saída lá do Sul. E no momento que eu falei que eu queria ver um treinador fazer 50% pelo menos do que eu fiz lá no Grêmio, é porque eu sabia da minha importância naquele clube, eu sabia o que eu fazia, em todos os setores do clube. Vou continuar torcendo, o Mano Menezes agora está dando G na casa juntamente com o Filipão, o grupo de jogadores tem um carinho muito grande por eles. Tenho certeza que o Grêmio vai voltar forte novamente nesse brasileiro. E a minha torcida é sempre muito grande. Da mesma forma que a torcida do Grêmio, eu sei que onde eu estou torcendo muito por mim. A torcida do Grêmio pode ter certeza que o meu carinho é enorme. Sempre foi, sempre vai ser. E fico feliz pelas mensagens que estou recebendo, pelo carinho dos torcedores do Grêmio aqui nessa Copa do Mundo. E vida que segue. Daqui a pouco nós voltamos para o Brasil e a gente se encontra por lá. Tá aí o Renato com essa frase, um dia eu volto. Eu acho que isso vai acontecer em algum momento, né? Claro que o Renato está nesse momento extraordinário do Fluminense, vai continuar por lá. Aliás, depois do Mundial terá o confronto contra o Inter pela Copa do Brasil, fase de oitavas de final, né? Mas no futuro, a gente já viu nessa história, nesta relação do Grêmio com o Renato, que, né, isto pode acontecer e quem sabe um dia ele possa estar de volta para trabalhar em Porto Alegre. No final de semana eu trouxe aqui uma notícia de uma parceria do Grêmio com o clube do Vietnã. Isto foi acertado no sábado, no Rio de Janeiro, com a presença do presidente do Grêmio, Alberto Guerra. Teve a reunião, né, o encontro dos BRICS, que é um grupo formado por 11 países que foi criado para fortalecer a cooperação entre grandes economias emergentes do mundo todo, né? E aí, este encontro foi realizado no Rio de Janeiro. Estavam lá integrantes do governo do Vietnã e foi oficializada uma parceria entre Grêmio e o Ho Chi Minh City Football. Por esta parceria, o Grêmio vai receber $700 mil para receber 18 jogadores e 2 técnicos da base do clube do Vietnã, que vão passar um ano no CT de Eldorado do Sul, treinando com o Grêmio, conhecendo a estrutura, e também é uma parceria importante para explorar, para ampliar a marca do Grêmio na Ásia, no Vietnã, um país que tem 100 milhões de habitantes. Então o Grêmio recebe este valor de $700 mil, que é um valor importante, né? Vai ajudar o desenvolvimento dos jogadores do Vietnã e claro que pode ser renovado mais para frente, dependendo do andamento desta parceria. Nesta terça-feira tem Grêmio e São José, o jogo da Recopa na Arena, Grêmio campeão gaúcho de 2024 contra o São José, o campeão da Copinha do ano passado. Arezzo deve ser titular. Ontem eu tinha uma informação que o André Henrique, né, poderia começar como titular. O Braithwaite ainda está em fase final de uma recuperação de uma lesão que ele teve, mas contra o Cruzeiro deverá estar ok. O Arezzo tem essa situação do Peñarol que está incomodando um pouco o Grêmio. O presidente do Peñarol, no domingo, depois da vitória nos pênaltis no Clássico contra o Nacional, disse que o Peñarol vai lutar até o final para ter o Arezzo lá. Peñarol está classificado para as oitavas de final da Libertadores quando vai enfrentar o Racing de Avejaneda. Bom, essa situação do Arezzo está provocando um desconforto no ambiente do Grêmio porque ele está forçando a barra para ir embora, para sair do clube. Mas, já que ele quer tanto jogar, o Mano Menezes deve colocar ele em campo terça-feira contra o São José como titular, deixando o André Henrique como alternativa no banco de reservas. Agora tem um outro uruguaio que esse saiu, tem que voltar, mas está demorando para voltar, que é o Carbajo. Estava emprestado ao New York Red Bulls, voltou, ele será reintegrado, ele tem que voltar a treinar, ele tem que se reapresentar no CT do Grêmio, mas até agora não chegou. Era para ter chegado no sábado, pediu um prazo até hoje, segunda-feira. Agora pediu um prazo maior por causa da questão da mudança e aguardado para treinar durante a semana no CT do Grêmio para ser reintegrado ao grupo principal. Pelo que eu recebi de informação, domingo ele esteve no Centenário acompanhando este clássico que eu citei há pouco entre Nacional e Peñarol. Se não tiver nenhuma proposta boa, o Carbajo será aproveitado pelo técnico Mano Menezes na equipe do Grêmio. Falei no CT. No sábado, eu tive a oportunidade de conhecer por dentro o CT do Grêmio, passei um bom tempo lá, a convite do Grêmio, muito obrigado ao Eurico Meira, ao Renan Jardim, da comunicação do Grêmio, aos anfitriões, o Alexandre Rossato, o Gustavo Bolognese, o Luiz Wagner Vivian, o Anderson Donelli, todo o pessoal do Hospital Moinhos de Vento que estava lá também. E foi muito legal conhecer
a estrutura, né, do CT do Grêmio, que está, depois de um investimento de cerca de 13 milhões de reais nos últimos 2 anos, está com uma condição muito boa. Eu acho que dá para definir o CT do Grêmio como moderno e funcional, né, com equipamentos novos de última geração e assim com uma estrutura física que possibilita para os jogadores terem a integração completa em relação ao que eles têm que fazer no dia a dia. Isso é muito importante para atrair os jogadores hoje, né? Apresentar uma boa estrutura para que eles tenham a vontade de vir jogar no clube. Isso é fundamental para contratar jogadores e também para que eles continuem, no caso, aqui em Porto Alegre, no Grêmio. Tem alguns detalhes, né, destas parcerias que foram feitas, porque isto possibilitou ao Grêmio fazer um investimento de cerca de 13 milhões de reais, mas sem gastar. Porque nestas parcerias, as empresas têm as suas marcas expostas com todo o potencial de marketing, de divulgação que tem o Grêmio, e aí os equipamentos são colocados lá e o Grêmio trabalha com um custo praticamente zero. Então, sai todo mundo ganhando, né? E aí chegaram equipamentos de ponta para diversas áreas. Área médica, fisioterapia, fisiologia, por exemplo, tem lá a câmara hiperbárica, que ajuda a prevenir lesões, ajuda a acelerar a recuperação de lesões, equipamentos de academia, tudo novinho, enfim, deu para conhecer tudo lá. E tem um número muito interessante, que é a taxa de disponibilidade, né? O que é a taxa de disponibilidade? É o percentual de jogadores disponíveis para a utilização da comissão técnica para treinos e também para jogos, né? Tem os jogadores que estão no departamento médico, tem os jogadores ou em fase de recuperação e jogadores que estão disponíveis para serem utilizados pela comissão técnica. Em 2022, a taxa de disponibilidade foi de 78%. Em 2023, 82%. Em 2024, 87%. Então é um percentual que vem crescendo, é um percentual alto e muito por conta justamente desta tecnologia de ponta que o Grêmio hoje tem no seu centro de treinamentos. Claro que também este trabalho ele foi desenvolvido pelo coordenador anterior, o Rafael Barlesi, que também teve, né, um papel fundamental em tudo isso que foi feito. Parabéns ao Grêmio, aos seus dirigentes, né, por esta reforma extremamente importante na estrutura e na vida do clube. Valeu, pessoal! Eu fico por aqui com esse vídeo. Fique inscrito, deixe o like, ative as notificações aqui no canal do Gabardo, sempre em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Uma boa semana, até a próxima.